Olá! O vídeo de hoje é sobre o conto O Tema do Traidor e do Herói. Bom, esse é mais um vídeo do Projeto Lendo Ficções e a gente vai ler então, vai comentar mais um conto da parte artifícios do livro, né? Esse conto retoma algumas questões e alguns temas já trabalhados pelo Borges. Ele vai retomar aqui o tema do irlandês, da revolução, da rebelião irlandesa, né, pela independência da Irlanda. Vai retomar a questão do herói que também é traidor e outras cositas que a gente vai comentando, tá? Esse é um conto narrado em primeira pessoa por um narrador que seria um escritor, então novamente o Borges cria um narrador como ele mesmo, né, identificado com ele mesmo. E ele abre o conto com uma citação do poeta Yeats, que é um poeta irlandês, né? Ele diz aqui que o poema seria The Tower, mas pelo que eu pesquisei, essa indicação tá errada, né? O poema seria um outro poema chamado 1919, uma estrofe falando sobre mudança de posições, né? Então, o que é certo e errado então muda, as posições mudam, os elementos vão então bailando aí nessa troca das posições. Então o Borges vai dizer aqui, o narrador, que ele pensou num tema para um conto. Só que ele não vai escrever o conto, ele só vai contar qual é o tema para o argumento. E ele faz então aqui o que o Herbert Queen teria feito no outro conto dele, O Exame da Obra de Herbert Queen. Quando o narrador desse outro conto vai descrever a obra do Herbert Queen, ele cita um livro chamado Statements, onde o Herbert Queen não escreveria contos, ele só descreveria os argumentos desses contos. E na época eu falei no vídeo que Statements era uma brincadeira com o próprio Ficções, né? Porque quem fazia isso era o próprio Borges, e é isso que ele vai fazer aqui nesse conto. Então ele diz que teve uma ideia para um conto e que a ideia seria de um rapaz chamado Ryan, que por ocasião do centenário de um antepassado seu famoso, ilustre, que era o seu bisavô, Fergus Kilpatrick, ele decidiu então escrever uma biografia dessa figura emblemática para a Irlanda, porque o Fergus Kilpatrick teria sido um conspirador, um capitão conspirador nessa rebelião pela independência da Irlanda. O que acontece é que o Ryan começa a achar uma série de coisas estranhas na história, né, nos livros que contam a história do Kilpatrick. Ele começa a achar umas coincidências muito curiosas com a vida do Júlio César, né? Como o Júlio César, o Kilpatrick teria um bilhete no seu bolso dizendo que ele não deveria estar na hora X, no lugar X, porque ele seria morto. E como aconteceu com o Júlio César. E uma outra coincidência que ele encontrou, dentre outras várias, foi uma fala que um mendigo teria dito para o Kilpatrick pouco antes dele morrer, e que é uma fala que aparece no Macbeth do Shakespeare, né, a tragédia do Shakespeare. E o Ryan começa a achar aquilo tudo muito estranho. Primeiro ele começa a fazer lucubrações sobre o tempo, e aí volta mais um tema aí do Borges, né? Se o tempo poderia ser uma espécie de malha com tempos entrelaçados, se haveria a possibilidade de que o Patrick ter sido também Júlio César, enfim, até que ele mata a charada, não tem a ver com o tempo. Nas suas pesquisas ele acaba descobrindo que um dos grandes companheiros do Kilpatrick, que se chamava James Nolan, ele era um estudioso de teatro, ele era um tradutor do Shakespeare. E ele então começa a juntar as peças, porque é como se houvessem pistas ali, como o Borges sempre nos deixa pistas. Por exemplo, uma pista
que o Borges dá no conto, né? E aí você vê que o Borges cria um paralelo do conto com o que está acontecendo ali no material pesquisado pelo Ryan. O Borges diz aqui que o Kilpatrick teve o seu nome ilustrado nos versos de Browning. Então o Borges aqui está fazendo uma menção, ele diz isso bem no início do conto, na primeira página. Ele está fazendo menção a um poema chamado The Lost Leader, que é exatamente um poema sobre um líder que se vendeu, né, que traiu por dinheiro. Mais adiante um pouquinho, ele vai dizendo que as circunstâncias do crime são enigmáticas, porque Kilpatrick foi assassinado por um total desconhecido. As pessoas não sabem por que mataram ele. Ele era considerado um herói, assim, para os irlandeses. E aí, olha o que o Borges diz bem no início do conto. Kilpatrick foi assassinado num teatro. Essa frase vai ganhar toda uma nova significação mais pra frente, né? Bom, então o Ryan descobre essas peculiaridades sobre o James Nolan, né? O fato de ele ter traduzido Shakespeare, o fato de ele ser pesquisador do teatro, dele ser pesquisador de uma espécie, assim, específica de teatro, de uma espécie específica, de um tipo específico de teatro suíço, que era um teatro que envolvia muitas pessoas e que envolvia encenação de cenas históricas. E aí ele acaba descobrindo o que realmente aconteceu. O que teria realmente acontecido é que o grupo estava pronto para se rebelar, mas sempre alguma coisa dava errado quando eles estavam assim perto de estourar a rebelião, porque havia um traidor entre eles. Então o Kilpatrick, né, bisavô do Ryan e líder dos conspiradores, chama exatamente o James Nolan e o encarrega de investigar quem é o traidor. E o Nolan investiga e diz: o traidor é você, Kilpatrick. E aí prova por A mais B, provas irrefutáveis que o traidor é o líder, é o Kilpatrick. Então volta aí a citação lá do Browning, né? Ou seja, de um líder que se vendeu. E aí o Kilpatrick, então, ok, você descobriu, assina a sua própria sentença de morte, porque todos o grupo de conspiradores decide que ele tem que morrer. E ele diz que sim, que ele vai assinar a sua própria sentença, mas que ele não quer que a nação sofra com isso. E aí o que acontece? Como o Kilpatrick era uma figura idolatrada, os conspiradores achavam que dizer que ele era um traidor ia prejudicar a rebelião. Então eles decidem fazer um teatro em torno dessa execução. E aí então o Nolan fica encarregado de criar esse teatro, que vai durar vários dias, né? As pessoas não vão saber que o Patrick era um traidor. E ele vai ser morto misteriosamente. E antes disso ele vai falar com pessoas, vai encontrar pessoas. Ou seja, ele vai ali fortificar, solidificar sua figura de herói. Quando ele finalmente é assassinado, ele é considerado um mártir, e isso ajuda a rebelião, dá força para a rebelião. Pelo menos daria na cabeça deles, ele acha que daria. E aí então o Ryan percebe isso, né? Ele percebe que o Patrick foi morto no teatro e que isso significa muito mais, né? Na verdade, a gente retomando aqui a fala do Borges, ele não foi morto só no espaço físico do teatro, ele foi morto numa grande encenação. Então a gente tem aqui uma história onde a vida imita a arte, né? E o Borges parece estar encenando para o caráter ficcional do discurso histórico, mas um tema, então, novamente, que o Borges traz de volta, que ele resgata, que já havia trabalhado numa série de outros contos. No conto Pierre Menard, o Borges chega a dizer a seguinte frase, o narrador chega a dizer a seguinte frase: a história, vírgula, mãe da verdade. O Borges, então, está sempre tentando enfatizar esse caráter literário do discurso histórico, que escolhe o que contar, né? E ele, na verdade, aqui parece estar acenando para a gente não só para parcialidade desse discurso, mas para a própria estetização desse discurso, né? Numa tentativa de resgatar o caráter heróico do Kilpatrick, né? Se na vida real o heroísmo desse líder é tão frágil que ele se vende, né, por dinheiro, a arte pode restituir esse caráter heróico, épico desse protagonista. Então ele acaba até se redimindo de uma certa forma, né, na medida em que decide ter essa morte heróica pela pátria,
né? Uma vez que ele, na verdade, era um traidor. Então a arte é restaurando o caráter heróico, tanto para a história quanto para essa figura muito frágil, muito volúvel que era o Kilpatrick. Uma coisa que é interessante notar nesse conto é que o Nolan teria deixado pistas. O Borges diz aqui que o Nolan, quando vai criar o grande teatro da morte do Kilpatrick, ele escolhe as partes menos dramáticas da obra do Shakespeare, né, ou do Júlio César ou do Macbeth. E que ele teria feito isso de modo a deixar umas pistas ali mais ou menos escondidas, não tão evidentes, né, e por isso então as partes menos dramáticas, mas ainda assim visíveis. Então ele deixa pistas para um leitor treinado, para um leitor desconfiado. Todo esse tempo a história do Nolan estava esperando o seu leitor adequado, né? O seu leitor ideal, porque todas as outras pessoas compraram a história magna ali, a história principal, que é a mentira, né? Então, assim, o Borges retoma essa questão da história contada e da história com uma outra história que se insere subrepticiamente na história principal, que é a que ele tinha já desenvolvido no conto anterior, A Forma da Espada. Na Forma da Espada, ele já tinha falado de um irlandês, de um herói que também era um traidor, de um modo de contar a história, da rebelião irlandesa pela independência. Ele retoma todos esses elementos de um outro modo. Mas ele aqui está novamente falando sobre essas histórias cruzadas, né? Sobre a história no interstício de uma outra. O Ryan acaba sendo o leitor ideal do texto, vamos dizer assim, do Nolan. Eu achei interessante o nome do Fergus, o sobrenome é Kilpatrick, porque ele é tudo junto, mas quando a gente fala parece matar Patrick. E St. Patrick é o padroeiro da Irlanda, né? E o Kilpatrick não passa de um traidor, né? Então, de uma certa forma, ele mata, né? Ele ataca a Irlanda de uma certa forma. Então, assim, os nomes interessantes que Borges inventa. E essa questão da história nos interstícios e do leitor ideal para a história, ela vai ser retomada no próximo conto, Na Morte à Bússola, que é exatamente um conto sobre essa questão das pistas deixadas de um texto que é escrito para um leitor específico. E isso vai ter desdobramentos interessantes lá na Morte à Bússola, que é um conto que eu amo. Mas eu acho então que essas são as duas questões mais interessantes aqui do conto, o tema do traidor e do herói, que é o caráter ficcional da história e também essa questão da leitura, né? De que diferentes obras exigem diferentes leitores, né? E que o Ryan foi o leitor ideal da história do Nolan, né? E acabou descobrindo. E o mais curioso, assim, o Borges termina esse conto de forma sensacional, porque o Ryan decide não contar a história real. Ele decide fazer uma grande biografia exaltando Kilpatrick. E Borges diz o seguinte, que mesmo isso talvez tivesse sido previsto pelo Nolan. Então ele diz assim, último parágrafo. Na obra de Nolan, as passagens imitadas de Shakespeare são as menos dramáticas. Ryan suspeita que o autor as tenha intercalado para que alguém no futuro desse com a verdade. Ele, o leitor ideal do Nolan. Compreende que ele também faz parte da trama de Nolan. Depois de tenazes cavilações, resolve silenciar a descoberta. Publica um livro dedicado à glória do herói. Também isso estava, talvez, previsto. E é interessante, então, que essa obra do Nolan é tão grandiosa que ela continua se desdobrando no futuro, né? Mesmo o Ryan faz parte dessa história, mesmo o Ryan estava previsto, né? Então essa grande ficção do Nolan, ela não só dura semanas, ela dura anos, né? Isso é sensacional. É isso, então, me digam o que vocês acharam do conto do Borges, que leitura vocês fizeram. Beijos e até a próxima. Tchau!